Fala pessoalzinho, e aí, como vocês estão? Professor Gabriel Zanardi aqui na área do canal Rota Enem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, pessoal, uma aula aí que esses dias ainda me pediram para fazer. Eu falei no último vídeo para vocês me mandarem, né? Aquele e-mailzinho para receber aquele material exclusivo referente à aula de blocos econômicos. E aí um aluno aproveitou para pedir uma aula rápida sobre esse tema, certo? Antes de mais nada eu quero saber, e aí, como é que tá esse friozinho por aí, né? Aqui no interior de São Paulo chegou uma frente fria, ela tá se mantendo, tô até de blusa aqui, coisa rara eu ficar de blusa comprida em casa, mas tá bem friozinho. E aí, na tua região, como é que tá? Deixa o teu comentário aí, vamos conversar. Pessoal, seguinte, você já percebeu como cada vez menos produtos que eram fabricados há 10, 20 anos atrás em países que são grandes potências industriais, eles têm desaparecido? Então, assim, cada vez menos produtos fabricados nesses países são vistos. Cada vez menos a gente enxerga produtos fabricados em países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França. Você tem percebido essa tendência? Pois é, na aula de hoje a gente vai entender por que isso está acontecendo e como que isso pode impactar o futuro. Pois é, a aula de hoje é uma aula sobre o processo de desindustrialização. E a gente vai ver como que esse processo de desindustrialização ele está mudando o mapa econômico mundial, tá? Ele tem promovido profundas mudanças aí. Então a nossa aula ela está estruturada como o esqueminha que você está vendo, aqui do lado, tá? A gente tem 4 momentos aí, basicamente. A gente vai ver as causas desse processo, o que é esse processo, suas causas, as consequências econômicas e sociais desse processo e também a gente vai falar alguns exemplos de casos de desindustrialização que tem acontecido no mundo, certo? Esse tema te interessa? Pois fique sabendo desde já que esse também é um tema que tem aparecido bastante nas provas, já que é um processo econômico bastante importante no mundo hoje. Fechou? Então fica comigo e vamos lá para a aula de hoje, tá bom? É isso! Então vamos lá, pessoal. O que é desindustrialização? Como definir esse conceito de uma forma rápida, objetiva e segura? É a redução da participação da indústria na configuração do PIB de um país ou de uma região. Então, um país passa por um processo de desindustrialização quando o setor secundário da economia, ou seja, a indústria, o setor de transformação, ele diminui a sua participação na configuração do PIB. Tudo bem? Esse é um conceito rápido, fácil de guardar, de fácil compreensão, que você tem que ter ele muito claro na tua cabeça, porque ele vai te ajudar bastante depois nas questões que são ligadas a esse tema, mas que trabalham mais com análise, com interpretação de dados, tudo bem? Quando eu falo do processo de desindustrialização, existem duas formas distintas desse processo acontecer. Existe a desindustrialização natural e existe a desindustrialização precoce, tudo bem? Presta atenção que isso é muito importante. A desindustrialização natural, pessoal, ela ocorre quando um país ele já atingiu um nível muito elevado de desenvolvimento da sua economia e ele começa naturalmente a migrar para setores mais avançados, como, por exemplo, tecnologia e serviços. Esse é um fenômeno bastante esperado em nações ricas. Veja, à medida em que um país ele se industrializa, ele vai crescendo a sua economia, ele vai acumulando capital, isso vai gerando um aumento na renda da população, e esse aumento da renda ele leva também naturalmente a uma maior escolaridade, a um maior índice de instrução da mão de obra desse país. Isso faz com que aos poucos a economia desse país comece a migrar de forma natural para setores mais avançados, como é o caso da produção de tecnologia e a prestação de serviços, que ambas são atividades características do setor terciário. Como eu disse, esse é um processo esperado em nações muito ricas, muito desenvolvidas, tudo bem? Mas além da desindustrialização natural, é preciso que a gente saiba que existe também a chamada desindustrialização precoce. E esse fenômeno ele ocorre quando um país ele perde a sua indústria antes de atingir um nível alto de desenvolvimento.
Isso pode gerar, pessoal, desemprego, isso pode gerar uma dependência excessiva de importações, isso pode levar a um processo de reprimarização da economia desse país, ou mesmo de uma inflação do setor terciário, principalmente do setor terciário informal, né? Então, assim, geralmente, quando a desindustrialização precoce ela ocorre, esse processo ele é muito prejudicial à economia desse país. É um país que não atingiu ainda o seu mais alto grau de desenvolvimento, é um país cuja população ainda não alcançou altos índices de escolaridade, de qualificação, tudo bem? Isso resulta em desemprego, isso resulta em dependência excessiva das importações, isso resulta em inflação do setor terciário, principalmente do chamado mercado informal. Isso gera uma fragilidade econômica muito grande, sem contar o processo de reprimarização. Processo esse que você certamente já ouviu falar, porque muitos textos remetem essa reprimarização ao processo que o Brasil está vivendo, né? O Brasil, de certa forma, ele tem vivido aí nas últimas décadas também esse processo de reprimarização, em que atividades características do setor primário da economia, extrativismo, agricultura, pecuária, eles crescem em importância na configuração do PIB. Tudo bem? Você já deve ter visto isso, você já deve estar cansado de ouvir falar sobre isso, porque são inúmeras as questões falando sobre esse tema, certo? Então, desindustrialização é esse processo e existe essas duas formas. Recapitulando, a desindustrialização ela pode ser natural ou ela pode ser também precoce. É claro que a desindustrialização precoce ela é muito mais preocupante do que a natural. Tudo bem? Ok, e quais são as causas desse processo? Muito bem. A primeira causa que a gente pode falar aqui é o avanço tecnológico e automação. Então, à medida em que a indústria 4.0, as novas tecnologias surgem, as novas tecnologias são aplicadas à dinâmica industrial, há uma necessidade cada vez menor, há uma necessidade decrescente de mão de obra dentro da indústria. Então isso faz com que a indústria vá aos poucos se automatizando de forma crescente e cada vez menos pessoas sendo empregadas por essa atividade. Além do avanço tecnológico e da automação, a gente pode falar também como uma causa possível da desindustrialização o processo de globalização, né? As indústrias elas acabam sendo deslocadas para países com menores custos de produção. Veja, pessoal, a atividade industrial ela sempre está em busca daquilo que eles chamam de melhores condições de produção. Você não se engane, claro que não. O que são essas melhores condições de produção? São menores custos de produção, para que elas possam ou maximizar os seus lucros ou diminuir o preço final do seu produto para abocanhar uma fatia maior de mercado. Geralmente as duas coisas juntas, né? Se eu consigo diminuir consideravelmente os meus custos de produção, e vamos lembrar que a mão de obra é um dos custos mais impactantes no preço de uma mercadoria, se eu consigo diminuir os meus custos de produção, eu consigo ao mesmo tempo diminuir o valor desse produto final, vendendo um pouco mais barato que a minha concorrência, e ao mesmo tempo eu consigo maximizar os meus lucros. Por isso que a globalização é também uma das causas desse processo, tudo bem? A globalização cria estas tais cadeias de mercadorias, né? Esse fluxo internacional de mercadorias. A melhoria dos meios de transporte e o barateamento desses fazem com que o custo do frete internacional se torne cada vez menos impactante no preço final de uma mercadoria. E é isso que contribui para esse processo de desindustrialização e, consequentemente, para uma realocação da indústria no espaço. Tudo bem? O terceiro fator, pessoal, é a expansão do setor de serviços. Uma economia baseada em tecnologia e inovação, ela necessariamente cria muito mais postos de trabalho no setor terciário
do que uma economia que não é baseada nesse setor. Então, à medida em que a indústria vai encolhendo não só em tamanho, tá? Nem é isso que a gente está falando, mas encolhendo no sentido de oferta de vagas de emprego, no sentido de automação da produção, tá? O setor terciário ele é um setor que está em plena expansão, principalmente por conta da globalização, né? Cada vez mais serviços são necessários. E isso faz com que, de um lado, a indústria se torne uma zona de repulsão da mão de obra, enquanto do outro, o setor terciário se torna cada vez mais uma zona de atração da mão de obra. Por fim, mas não menos importante, a gente pode falar sobre as políticas econômicas. Então, o impacto das políticas governamentais, ou seja, o impacto das decisões governamentais, pode levar a uma perda crescente da competitividade industrial da indústria que está instalada naquele país ou naquela região. Veja o caso do Brasil. O Brasil ele é um país que tem um custo produtivo muito alto. É o chamado custo Brasil, né? Tudo aqui para ser produzido tem um custo muito alto, custo de transportes, de impostos, toda uma burocracia. E tudo isso inibe a atividade industrial, facilitando a migração dessas indústrias para regiões onde os custos são menores. Então as políticas governamentais, desculpem, elas podem influenciar tanto positiva quanto negativamente na permanência da indústria. Ou elas podem influenciar positivamente, criando políticas que atraem indústrias para o território, ou elas podem, o que acontece na maioria das vezes no nosso país, isso é quase que uma regra, influenciar negativamente, causando uma debandada da indústria, uma fuga das indústrias do nosso território. Então veja, as causas principais que nós identificamos aqui são 4. O avanço tecnológico e a automação, o processo de globalização, a expansão do setor de serviços e, por fim, as políticas econômicas governamentais. Tudo bem? Então essas são as chamadas causas da industrialização. Ok, na sequência vamos então para as consequências econômicas e sociais. Presta atenção. Se a indústria é um setor fundamental da economia que gera empregos e inovação constante, então perder essa indústria não significa perder oportunidades para o próprio país e para a sua população? O que você acha? Veja, entender esse fenômeno, pessoal, é fundamental para compreender a economia global e fazer conexões inteligentes na hora da tua prova. Por isso que ter domínio do conceito de desindustrialização, suas causas, consequências, é fundamental para você vestibulando. Existem vários assuntos ligados à geografia econômica em que esse processo se faz presente de forma objetiva ou de forma subjetiva, de forma direta ou de forma indireta. Mas é uma parte fundamental da economia contemporânea, da economia globalizada que você precisa entender. As principais consequências de um processo de desindustrialização são, em primeiro lugar, o desemprego estrutural. Então, assim, sempre que há desindustrialização, sempre que a indústria fecha suas portas e vai embora, como aconteceu recentemente com a Ford, né, que encerrou suas atividades no Brasil, isso resulta em uma redução de empregos industriais. Isso resulta num impacto bastante grande no mercado de trabalho. Eu falei em desemprego estrutural e eu vou aproveitar aqui rapidinho para te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural? São duas formas distintas de desemprego e as duas aparecem bastante aí nas provas, hein? Você sabe diferenciar um e outro? O que você acha? Escreve aí para mim se você já sabia a diferença dessas duas formas de desemprego, tá bom? Desemprego estrutural, pessoal, é o desemprego permanente. É aquele que ocorre quando um posto de trabalho é extinto, ou porque a atividade que era realizada por aquele trabalhador deixou de existir, uma máquina veio substituí-lo permanentemente, ou porque a indústria resolveu encerrar suas atividades e foi embora, tá? Agora, essa forma de desemprego, presta atenção, estrutural, ela é uma forma permanente, ela causa um impacto muito grande. Por quê? Porque o profissional que está numa situação de desempregado estrutural, ele precisa se
qualificar para poder se reinserir no mercado de trabalho. Ele precisa se qualificar, ele precisa buscar uma outra qualificação, uma outra profissão, porque aquela atividade que ele fazia foi extinta. A outra forma de desemprego é o desemprego conjuntural, que é aquele desemprego temporário, ligado a situações econômicas específicas, um momento de crise. No caso da pandemia, por exemplo, nós tivemos uma onda de desemprego conjuntural, já que durante a pandemia muitos negócios pararam suas atividades momentaneamente. Aquela forma de desemprego, ela é impactante? Claro que é, mas ela é provisória. Então logo a macroeconomia volte a funcionar, tão logo o PIB volte a crescer, tão logo a economia reaqueça, aqueles postos de trabalho eles são retomados. Portanto, lembre-se, existem duas formas de desemprego, estrutural e conjuntural. Se você não entendeu, deixa o teu comentário aí que eu posso fazer uma aula mais longa explicando as diferenças e dando mais exemplos sobre eles, porque esse é um conhecimento bastante importante que você tem que ter, tudo bem? Nesse caso aqui, como consequência da desindustrialização, a gente está falando em desemprego estrutural. Há uma redução permanente dos postos de trabalho e um número crescente de trabalhadores se vê do dia para a noite sem emprego. Essa massa de trabalhadores ela tem dois caminhos possíveis. Ou ela vai se requalificar, ela vai se qualificar em uma outra atividade para se inserir no mercado de trabalho, geralmente no setor terciário, ou ela vai ocupar vagas de trabalho bastante frágeis no chamado mercado informal. Ambas atividades geralmente estão no setor terciário. Lembrando que hoje no mundo, devido ao processo de desindustrialização, salvo raras exceções, o setor que mais emprega no mundo hoje é o setor terciário, ao contrário do que foi no passado, quando a indústria foi a grande ofertadora de empregos lá do final do século XIX, uma parte considerável do século XX, tudo bem? A segunda consequência, pessoal, que a gente tem do processo de desindustrialização é a dependência crescente de importações. Um país, quando ele perde a sua indústria para outros países, ele deixa de produzir os bens que ele consome, que sua população, que seu mercado consumidor consome, e ele precisa importá-los. Ou seja, países que perdem a sua capacidade de produção, eles ficam vulneráveis a fatores externos, a crises externas. Imagina, por exemplo, um país que deixa de produzir seus próprios alimentos. Ele perde uma indústria, uma agroindústria que deixa de produzir seus próprios alimentos, ele tem que importar a maior parte dos alimentos que ele consome. Ele fica muito susceptível e vulnerável a crises econômicas internacionais, tá? Então, a perda de capacidade produtiva gera uma dependência de importações que é muito séria, muito impactante na economia. Outra consequência é a polarização econômica, né? À medida em que uma região ou um país se desindustrializa, isso gera como consequência uma maior desigualdade econômica e social. Maior desigualdade entre as regiões que são industrializadas e aquelas que se tornaram desindustrializadas, que é um exemplo do que eu estou te dizendo, o que está acontecendo no Manufacturing Belt nos Estados Unidos. Enquanto o Manufacturing Belt sofreu, nas últimas décadas, um processo crescente de desindustrialização, o Sunbelt viveu um processo oposto. Um crescimento da indústria, uma indústria inovadora, alinhada à quarta revolução industrial, isso gera uma desigualdade muito grande entre essas duas regiões do país, tudo bem? Isso é muito mais impactante quando a gente pensa em ordem internacional, em que macro-regiões do planeta, América Latina, África, começam a perder sua capacidade industrial para, por exemplo, países do Sudeste Asiático e se tornam países cuja economia volta a viver um processo de primarização, um processo de reprimarização. Tudo bem? Então veja, pessoal, existe uma lógica por trás do processo de desindustrialização ligada às suas causas e consequências que impacta profundamente tanto a macroeconomia de um país quanto a microeconomia do indivíduo, do trabalhador.
Isso resulta em profundas mudanças e uma série de consequências das mais variadas possíveis. Tudo bem? Para a gente terminar essa aula, pessoal, vamos falar sobre casos de desindustrialização no mundo, né? E vamos começar com o exemplo que eu já dei, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm vivido um processo grande de desindustrialização. Isso tem acontecido no país todo, mas com muito mais ênfase, muito maior intensidade, com a região mais tradicional da indústria norte-americana, que é o chamado Manufacturing Belt. Por quê? Porque lá o que eu encontrava é uma indústria mais tradicional, tá? Uma indústria menos automatizada, uma indústria que utilizava uma quantidade maior de mão de obra, e à medida em que os custos produtivos do Sudeste Asiático, leia principalmente a China, se tornaram muito mais atrativos do que os custos da região, grandes marcas começaram a transferir suas plantas fabris para esses países, para a China, para tigres asiáticos, novos tigres, ou mesmo, mais recentemente, para o México, né? As chamadas indústrias maquiladoras. Isso gera uma mercadoria final mais barata? Claro que sim, mas para a economia norte-americana isso gera um intenso índice de desemprego. E esse desemprego ele faz com que a roda gigante da economia, pessoal, ela desacelere. A economia do país começa a andar numa velocidade cada vez menor. Isso é péssimo para o país. Vide as políticas econômicas do Trump, né, que tem tentado a todo custo criar uma prática protecionista para, de alguma forma, incentivar as empresas a voltarem a produzir dentro do território norte-americano. O protecionismo de Trump nada mais é do que uma reação ao processo de desindustrialização que tem impactado negativamente na indústria norte-americana. Um outro caso é também o continente europeu. Veja, principalmente os países ali do Mediterrâneo, né, que historicamente eram economias menos desenvolvidas dentro do contexto da Europa Ocidental, então eles abrigavam muitas fábricas, inclusive fábricas pertencentes a grupos dos países do Centro e do Norte. Então, países como Espanha, Portugal, Grécia, Itália têm sofrido um processo crescente de desindustrialização. Por quê? Por conta de perder uma indústria tradicional. Professor, você falou pela segunda vez indústria tradicional e eu tenho dúvida. Indústria tradicional, pessoal, é metalurgia, indústria têxtil, é indústria calçadista, tá bom? Indústria alimentícia. São indústrias que trabalham com menor grau de tecnologia. Sim, são indústrias automatizadas, mas que empregam menos alta tecnologia. Diferente da indústria altamente tecnológica, que é a indústria de microchips, a indústria de informática, de eletroeletrônicos, enfim. Essa é uma indústria muito mais moderna. Até mesmo a indústria automobilística a gente coloca como uma indústria tradicional, tudo bem? E esses países, eles têm perdido. Claro que são todos os países da Europa que têm passado por esse processo, têm vivido em diferentes graus a desindustrialização, mas alguns países têm sentido isso com mais força, com maior intensidade, portanto suas economias têm sido mais impactadas, resultando principalmente em altíssimos índices de desemprego, vide Grécia, vide Espanha, para você ter uma ideia. Tudo bem? A China, ela é um país interessante. Por quê? Porque ela não viveu desindustrialização nos últimos anos. Pelo contrário, a China tem sido o destino das indústrias nos últimos 30 anos. É o país cuja indústria mais cresceu nas últimas décadas. Agora, será que a China também pode vir a viver esse processo de desindustrialização? Porque na medida em que a economia chinesa cresce, o padrão de vida melhora e a mão de obra chinesa também aumenta. Eu vou te dar uma dica e essa dica seria bom você guardar. Nos últimos 30 anos, a indústria cresceu muito ali no sudeste da China, nas planícies, né, da China, junto ao litoral. O que tem acontecido é que muitos grupos chineses têm migrado para outras regiões do país, ou seja, internamente, a China também tem começado a viver um processo de desindustrialização. Há uma realocação da indústria no espaço que também tem começado a gerar algum tipo de consequências interessantes para se analisar na China. Agora imagina
se a China como um todo começa a viver um intenso processo de desindustrialização. Aí a coisa fica muito mais séria, né? Porque nós estamos falando de mais de 1 bilhão de habitantes, certo? Tudo bem? Por fim, mas não menos importante, eu acho que aqui a questão mais importante para nós é a desindustrialização que tem ocorrido no Brasil. As grandes metrópoles industriais brasileiras, aquelas lá do século XX, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, também têm perdido sua capacidade industrial para regiões internas do país, onde os custos produtivos são menores, onde os impostos são menores, onde a mão de obra custa mais barato, onde há mais benefícios fiscais em toda a sua natureza e também onde há menor ação sindical. Então há uma série de fatores que faz com que os grandes grupos tomem a decisão estratégica de transferir suas plantas fabris das grandes metrópoles para cidades menores. Hoje a gente pode falar com certeza que o interior de São Paulo tem recebido muita indústria em função desse processo. Então as cidades médias do interior, que veja, são cidades com excelente infraestrutura, são cidades que estão à beira de importantes rodovias que ligam elas à capital, ou mesmo ao Porto de Santos muito facilmente. São cidades que têm uma infraestrutura comunicacional muito boa, estão muitas vezes próximas a grandes mercados consumidores e a universidades onde há geração de tecnologia. Então o interior de São Paulo tem sido um desses lugares que tem recebido muitas indústrias. Outro lugar que tem recebido indústrias é um fenômeno que não tem passado despercebido nas provas, é a zona da Mata Nordestina. A zona da Mata Nordestina, ou seja, o litoral do Nordeste brasileiro, você tem ali grandes capitais que historicamente têm uma boa infraestrutura, têm um bom tamanho de população e tem um custo de vida muito inferior à metrópole paulistana, por exemplo. Então várias cidades do Nordeste têm recebido indústrias que abandonam o estado de São Paulo para ir para lá produzir, para aumentar seus lucros, para diminuir seus custos. Você quer um exemplo disso? A cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, né? Camaçari, que é um importante polo petroquímico histórico, nos últimos anos tem recebido uma série de indústrias automobilísticas que têm transferido suas fábricas ou montado suas fábricas lá para se aproveitar dos menores custos produtivos. A mão de obra lá é mais barata, os impostos estaduais são menores do que os de São Paulo. Então, o processo de desindustrialização ele é um processo bastante importante, tudo bem? Ele é um processo que tem acontecido de forma gradual, mais crescente. Ele atinge tanto os países na sua composição interna, realocação da indústria dentro do seu território, quanto numa escala global. Tem suas causas e tem suas consequências e relaciona-se a uma série de outras mudanças da economia globalizada, pessoal. A principal dessas mudanças é o fato de que, como eu já disse para vocês, o setor terciário tornou-se, nas últimas décadas, o setor mais importante da economia da maioria dos países. É o setor que mais gera empregos, consequentemente, é o setor que mais contribui para a configuração do PIB de cada país e, consequentemente, também mais contribui para o crescimento da economia mundial. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, pessoal. Esse é um tema bastante importante. Se você quiser exercícios sobre esse tema, deixa teu comentário aí nos comentários, que eu faço uma lista para vocês, faço reels, faço vídeos mais curtos aqui com exercícios sobre o tema. De qualquer maneira, se essa aula te foi útil, eu gostaria de te pedir gentilmente, antes de terminar, para que você deixasse o teu curtir aí, se inscrevesse no canal, compartilhasse essa aula com seus amigos, ajuda a gente a crescer, que é importante. Fechou? Obrigado, é isso, valeu. Rota Enem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem. Obrigado, até mais. Fui, pessoal. Tchau, tchau.